E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está de volta aqui com o nosso PsiqueCast, né? Estou aqui com a minha amiga Renata, com a minha amiga Jeane. E hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamento tóxico, não é isso, meninas? Isso, relacionamento abusivo, né? Oi, pessoal, voltamos. Oi, voltamos para mais um novo ciclo. Estávamos no Caribe, né? Enfim, bronzeadérrima. Dá pra ver. Só que não. Mas aí iniciamos aí em 2023 um novo ciclo de bate-papo com temas. E lembrando, né, que quem tiver interesse, manda pra gente sugestões de temas, né? Que vocês acham que seja interessante a gente estar trazendo aqui, que vamos tentar, né, falar sobre isso de uma forma mais leve, Sim. né? Que a pessoa, né, ela consiga entender melhor, sem muitas... Isso, sem muita coisa rebuscada, vamos falar do senso técnica, né? comum, Isso, senso comum, né? E vamos falar, né, gente, essa coisa que tá super em voga agora, relacionamento tóxico, né? Essa coisa do relacionamento abusivo. Eu acredito que seja uma coisa que sempre existiu, mas agora com essa gama de... Como é que eu vou falar? Com essa gama de coisas que vem acontecendo em pró, né, da mulher, então agora se aparece mais, né? Sim. Só para ilustrar, eu lá no CAPS eu faço um grupo de homens, né? Um grupo que é voltado só para os homens. Explica o que é o CAPS, né? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Que é uma forma que o SUS oferece de tratamento para que o paciente que tem problema com saúde mental não precisa internar, né? Sim. Então, com essa coisa da luta antimanicomial e tal, tem uma relação com a luta antimanicomial, criou-se o CAPS. Salvo engano, deve ser desde 2006 que o CAPS ele vem acontecendo. A forma como esse tratamento é oferecido é pelo SUS, é no Brasil inteiro, mas a forma existem vários tipos. Enfim, eu tô lá no CAPS e aí existe um grupo, né, voltado para o público masculino, né? O grupo de homens. E assim, eu tive muito receio de fazer esse grupo no primeiro momento, porque eu fiquei com medo de ficar num espaço para eles ficarem falando coisas machistas. Sim. Mas com muito cuidado a gente conseguiu conduzir. E uma das coisas que eu falei nesse grupo agora, nos últimos que eu fiz, foi justamente sobre essa questão do feminicídio, né? O feminicídio, de novo falo, né? Eu não sou especialista em direito, mas eu acho que assim, é um agravamento da pena quando você comete um homicídio contra uma mulher, né? Não. Então, assim, justamente por isso. Porque vem essa coisa, né? A gente fala de relacionamento tóxico, a gente vai falar de violência contra a mulher. Sim. Né? É inevitável, não tem como a gente, né, não falar. Porque o relacionamento tóxico ele passa pela violência psicológica. E não tem como a gente não associar o machismo, né? Não tem como associar o machismo. Essa questão estrutural, né? Mas, gente, vocês acham que relacionamento tóxico, vocês estão falando aí, não tem como relacionar com machismo, concordo. Vocês não acham que o relacionamento tóxico também não é só a questão do homem em relação à mulher? Não existe também a mulher que também ela tem essa relação tóxica, que ela é provocadora, né? Exatamente. Não, existe. Né? Família, eu acho que existe, mas assim, é muito. Acho que se a gente fosse colocar assim, o que tem mais, com certeza eu acho que é o mais o homem com a mulher. Justamente por isso que a gente falou, do machismo estrutural. Tem coisas, amiga, rapidão. Tem coisas que, assim, na minha época de adolescência, que era super normal, que eu olho hoje e falo assim, caraca, eu fazia essas paradas, cara, isso não é certo, não. Foi até o que eu falei no grupo de homens, falei, gente, tem coisas que a gente aprendeu, socialmente foi cultural, que a gente, né? E que hoje não se deve fazer. Mas então a gente vai focar no relacionamento tóxico homem-mulher, é isso? Acredito. Então tá. Acredito. Então só pra... E quando a gente fala, né, quando falamos, né, nessa questão desse machismo, né, infelizmente a gente ainda vê pais educando filhos ainda muito Dessa essa maneira. cultura, né, com aquela ideia de isso é brinquedo de menino, isso é brinquedo de menina, né? Roupas de cores. Não, há umas 3 semanas atrás eu fui comprar material escolar para minha sobrinha, eu cheguei lá na papelaria e falei, não, eu queria ver os cadernos de, né, sei lá, 12 matérias. Aí a moça da papelaria, para menino ou para menina? Eu falei, tem isso? Não é caderno, não, né? Exatamente. Então, assim, mas isso é uma isso é uma coisa boba, uma coisa simples, mas é uma coisa simples que ao longo do tempo, né, vai tomando uma dimensão, né?
E onde vai parar? E aí vem justamente nesse tema nosso hoje, né, do relacionamento abusivo. Uma coisa que eu percebo, assim, gente, no CAPS eu já atendi muitos casos mesmo. Depois eu posso até pôr um comentário, lugares que atendem essas pessoas que sofrem esse tipo de violência. E tem lugares que oferecem até assessoria jurídica para essas mulheres que sofrem esse tipo de... Né, tem 180, né? Tem 180. Né? Então, assim, volta e meia, a gente pega cada caso, assim, no CAPS mesmo, assim, que a pessoa tá com a saúde mental debilitada justamente que vem passando por essa coisa do relacionamento abusivo, né? E às vezes o senso comum fala assim, beleza, você está sofrendo um relacionamento abusivo, é só você largar dele. Será que é tão simples assim? Gente, não é. Isso aí é uma boa pontuação, porque é o seguinte, a pessoa que está acostumada com relacionamento abusivo, ela sempre tem uma esperança de que não, ele vai mudar. Porque a pessoa, o abusador, ele faz, depois ele arruma uma desculpa. Não, porque eu estava nervosa, por causa que estava isso. Não me importa. Já tô vendo aí que você quer me cortar. Fiquei calada há muito tempo. Então, o que acontece? A pessoa, e aí fica nessa questão de a responsabilidade é sua ou arruma uma desculpa. Sim. Quando você ela chega no ponto de que ela está lá no relacionamento, que ela não consegue sair, mesmo, suponhamos que vem uma pessoa e fala, não, vou te dar um suporte, sai dessa casa, vem morar comigo e tal. A maioria não sai, por quê? Porque ela já tá, ela tem medo do novo. Por pior que seja o que ela esteja vivendo, ela já sabe como que vai ser. E Renata, e ele não, a pessoa, né, não vamos chamar ele, né, vamos falar a pessoa, ela não é abusiva o tempo todo. Quando você falou disso, é isso que eu queria pontuar. Porque, desculpa, leite cortado, mas a pessoa ela não é abusiva o tempo todo. Isso aqui confunde, porque a pessoa percebe, até na relação de abuso, ela se sente amada, né? Tem o excesso de amor, né? É o extremo. Tanto para o abusivo, tanto para a questão da amorosidade. Sim. Né? Fiz aquilo e chego com flores, fico, nossa, ou falo, ou eu te perdoo. Ele consegue convencer muitas vezes que o outro, sabe assim, e você acredita. Por quê? Porque esse excesso de amor, eu não digo excesso de amor, né? Você escreveu até aqui, essa coisa doentia. De eu tenho essa pessoa, eu amo, não vou conseguir arrumar alguém que me dê mais estabilidade. E ainda tem essa questão que a gente já falou aqui algumas vezes do machismo estrutural. Talvez isso seja mais comum em relacionamento, por exemplo, casamento, né? Uma relação conjugal mais estreita, vamos dizer assim. Sim. Dessa coisa do social, apesar de hoje ser super, né? Tem até dados estatísticos com relação a divórcio, etc e tal, mas eu acho que ainda é uma coisa socialmente vista com olhos, vamos dizer assim, olhos julgadores. Então, assim, mas eu sou casado há tanto, a gente tem filho, né? E aí eu quero, sei lá, aparentar que tá tudo bem. Tem essa, eu vou chamar isso de pressão social. E tem não só pressão social, tem muito isso, não falando mal, pelo amor de Deus, eu acho muito importante a espiritualidade, tem muito também da religiosidade. Dependendo da religião que você está lá, a pessoa vai e é pro resto da vida, independente do que aconteça. Né? Alegrinador, né? Alegrinador comigo não. Alegrinador, não, pelo amor de Deus, na velhice. Deus me livre. E aí a gente entra nesse ciclo, né? Então tem essa coisa, né, de você às vezes achar que não vai achar essa coisa do medo de se sentir só. Acho que tem essa coisa das dores, né? Eu já me acostumei com essa dor. Gente, isso eu vivo falando dos grupos de saúde mental que eu faço. É uma dor que a gente já está acostumado. Então eu acho que ela não vai doer mais, não vai doer menos. Eu, às vezes, romper essa relação, eu conseguir fazer esse rompimento, isso não quer dizer que eu me livrei das dores. Você se livrou daquela dor. Exato. Mas não vira outras dores. Mas é uma questão de você como é que se fala? É uma coisa de você poder se alinhar, sabe? Que o novo vai surgir sempre. Independente se a relação está boa, se ela vai piorar, de tipo assim, eu vou conseguir me sustentar,
né, financeiramente, eu vou conseguir me sustentar sem ele. Quando a pessoa começa a sai desse movimento, ela olha e fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Mas eu acredito que o primeiro passo é a pessoa aceitar que ela vive uma relação abusiva. É verdade. É a primeira coisa, acho que é o mais difícil. Acho que quando a pessoa começa a perceber que aquela relação que ela está vivendo não é uma relação saudável, eu percebo que ela abre para tratamento, para uma busca de uma rede de apoio, né? Mas aceitar é o mais difícil. Mas e amiga, tem uma coisa que talvez seja até antes do aceitar, seja dessa pessoa identificar que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Pronto. Porque existe a coisa sutil. Existe aquele, vamos chamar assim, um macho escroto que bate na mesa, que xinga, aquela coisa do agressivo. Mas tem a coisa sutil. É porque, né, o relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, ele normalmente ele não tem agressão física. Ele não tem a agressão física, né? Então, né, a gente passa uma vida justificando os comportamentos, né? Né, é porque é sistemático. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Um pouquinho estourado. Então, assim, só que essa justificativa não é para o outro, essa justificativa é para a pessoa poder se manter ali. E o interessante que você falou aí, a questão da manipulação. De você identificar. Que você, né, o que está sendo abusivo aqui? Tem duas circunstâncias que eu acho muito interessante que eu falo. Existe o manipulador e o dominador. O manipulador é aquele que a mulher sai, se arruma toda e o homem chega e fala assim, ela chega e fala, como é que eu tô, né? Eu achei que não tá. Eu não gostei, achei que não tá bonito, acho que as pessoas não vão gostar. Mas se você vai assim, esse é o manipulador. Nem troca, não. Joga aí a pessoa, aquela pulga atrás da orelha, né? Que nem, tu vou com essa roupa. E mexe com o quê, né, Renata? Na autoestima. Aí escuta, esse é o manipulador. O dominador, você não vai sair com essa roupa. Então, existe essas duas vertentes. O que manipula, que deixa a pessoa, né, será? E o dominador, que você não vai fazer tal coisa. Isso é como a gente estava falando, excesso de amor, uma destruição de autoestima, porque você vai começando a ficar duvidando do seu potencial. Cara, olha, e assim, falando sobre isso, meninas, assim, tem um disco da Legião, que na hora que o Renato ele vai cantar Vento no Litoral lá, né, com a Legião, aí ele fala que se o amor é verdadeiro, não existe sofrimento. Aí ele até fala assim, não existe aquele sofrimento de... né? Então, assim, às vezes o relacionamento tóxico, né, ele traz esse sofrimento, mas a gente tenta mascarar, foi o que a gente falou, a gente tenta racionalizar, né? Segundo os psicólogos, né? Racionalizar. Uma coisa que você estava falando agora dessa coisa que você usou esse exemplo do vestido, eu acho que todos nós que já fizemos consultório já passamos por isso. De às vezes você pontuar algum sinal de abuso na relação e a pessoa deixar de vir para a terapia. Sim. Né? Porque é exatamente o medo do novo, que como a Jane falou. Mas é enfrentamento. Tipo assim, a partir do momento que eu identifico isso, eu vou ter que mudar isso. E como que eu vou mudar isso, né? E às vezes até a dependência financeira, a pessoa que não é tão simples assim, não, sai fora. Não é tão simples. E a tem todo o contexto. Porque foi o que a Jane falou. A pessoa... não lembro, vai. Eu ia falar que a consciência ela gera responsabilidade, né? Então, quando a pessoa entra no processo terapêutico, ela começa a se dar conta, né? Essa tomada de consciência. Ela falou, ela para porque não, eu vou ter que tomar uma atitude. Exatamente. Né? Então, assim, e aí eu volto, né? Eu falando assim, né, da pessoa identificar, né? E a gente está falando agora de aceitar que vive. A gente entende, não é fácil. E é o que você falou também, Jeane, que eu achei bem legal. Eu vou... Cara, toda hora que você fala, eu vou... Você quer anotar? Eu tô achando que meu... Pode ser bom, né? Memorex. De identificar e dessa questão de ter que mudar,
E às vezes não tem suporte para isso. E mudar, Rê, é ter que desconstruir. Sim. Muitas vezes, quando estamos numa relação, nós temos toda uma construção de uma fantasia, né? Desejamos, almejamos, planejamos aquela relação. E, de repente, você se vê tendo que desconstruir tudo aquilo. Sim. Né? Às vezes, aquela pessoa que está ao seu lado é uma pessoa desejada, imaginada, sonhada, né? Porque assim, tem também, gente, a questão assim, eu falo muito que não é a questão também, às vezes, do relacionamento abusivo. Casamento, quando você casa, quando você está apaixonado, você está ali com óculos cor-de-rosa, né? Então eu sempre falo. Inicialmente, né? Inicialmente. Depois você vai vendo a realidade de um casamento e de uma circunstância. Eu então, ainda tenho os olhos cor-de-rosa no meu casamento. O meu também não fica muito cor-de-rosa, não. Mas, como eu sempre dou conselho. Rosa chiclete. Eu já chego rosa logo chiclete. e falo, gente, expectativa reversa. Expectativa reversa. Se a pessoa tem alguma coisa que te incomoda, quando você tiver um casamento ou mais, você se relacionar mais, a gente vai piorar. Não ache que você vai mudar. Então, a questão também do relacionamento abusivo, eu vou mudar. Não, ele vai melhorar, deixa que eu vou moldar. Isso é pura ilusão. Só vai... Até porque, a tendência é piorar. Estreitar a relação, o casamento é o estreitamento das relações. Na verdade, eu vejo mais como uma adaptação do que mudança. Então, assim, se a gente vai ter uma vida a dois agora, eu vou me adaptar, eu tenho as minhas peculiaridades, né? Minha esposa tem as dela, a gente vai se adaptar. Não é que eu mudei, não é que ela mudou. Vai haver uma adaptação, as responsabilidades vão mudar. Por exemplo, não tem como você ser casado e viver uma vida de solteiro. Então, as relações sociais elas vão mudar. Não é que há uma poda, é um processo que eu vejo mais de adaptação do que mudança. Mas até uma das pautas que a gente levantou aqui, né? Que está dentro do relacionamento tóxico, quando essa pessoa quer mudar você. Sim. Você tem muito amigo homem. Você é muito dada. Você fala demais. Você sorri para todo mundo. Esse também que eu acho bem legal. A pessoa tá lá, conhece, está apaixonada, detesta música sertaneja, mas vai com o namorado sempre porque ele adora. Depois detesta o estilo de música, não precisa ser sertaneja. Ódio que dá. Isso é abusivo. É abusivo, você que está manipulando de boa. Começamos a ter Então, essa coisa. Aí quando casa, a pessoa não quer mais ir. Mas você gostava tanto de ir, porque você estava no namoramento. Aí você faz coisas que você não quer. E depois o outro chega e fala, mas você fazia. E é o que você falou, não é querer mudar o outro, é adaptação. Tipo, eu fazia porque eu estava apaixonada, porque eu odeio, né? É o que eu falei para o meu marido. Mas se você adorava ver o pôr do sol na cruz, eu fazia porque eu tinha que fazer, né? Na época que eu casei, eu odiava ir naqueles negócios de experimentar buffet e tal, né? Eu falo hoje que eu já sou casada há quase 15 anos, né? Caramba. Mas na época eu achava um saco. Vamos, não sei o que, tem tal lugar. Bora, eu ia, né? Afinal de contas, eu sou noivo, né? Mas não me peça para gostar, eu falava para ela. Mas pelo menos você já chegou e avisou. Não, olha só, quando a Renata fala assim, eu levanto aqui uma reflexão, tá, gente? Quando a Renata fala assim, mas eu estava fazendo isso porque eu estava ali nesse processo de namorar, de namoramento, paixão, namoramento. Será que muitas vezes, aí a gente já tinha falado anteriormente, né, dessa dificuldade da pessoa de romper, de falar, olha, isso não é o que eu tinha imaginado para mim, né, e de aceitar, e de muitas vezes até de se expor, né, de verbalizar que está numa relação abusiva. É muito difícil a pessoa chegar e falar, olha, eu estou vivendo uma relação, né, um relacionamento abusivo. Porque é ir contra aquilo que a sociedade imagina e espera. E aí, agora, calma, segura, pensa, anota. E aí, quando a Rê fala assim, não, mas eu estava fazendo aquilo porque eu estava me namorando. Até que ponto, muitas vezes, nós vivemos comportamentos, não aqueles que acreditamos, mas aquele que a sociedade espera que... Sim. Porque aí... Eu abro aqui, tá, gente? É uma reflexão. Até que ponto, assim, nós também vamos, de alguma maneira,
buscando, porque, né, essas relações, né, o que tem ali que me faz, né, gente, entrar nesse auto-engano, eu acho, eu vou dar um exemplo muito, muito importante, quero que vocês prestem atenção mesmo, de um paciente que houve uma traição, religiosos assim, né, católicos, houve uma traição dele em relação à mulher. E ele entrou numa culpa mesmo, ele mesmo se punindo. Só fazer um parênteses, vocês já conhecem a história do Primo Basílio, né? Ah, sim. Estilo Primo Basílio. Sim. Vai lá, continua. E aí, o que acontece? Ele pega e entra num processo de depressão, a mulher, né? Claro, muito abalada e ele tinha redes sociais e difícil do perdão. E ela vive nessa coisa de ainda não quero separar, porque perante a minha família, perante os meus filhos, perante o que eu acredito, né? O que eu creio, isso, né? E ela não suporta essa dor, e ele não suporta essa dor. Mas resolveram ficar juntos. Mas olha como que virou o relacionamento. 2 cactos abraçados, né? O que aconteceu? Boa. Não. Ele parou, ele foi proibido de ter rede social, ele foi obrigado a sair do emprego, ele foi obrigado, assim, eu digo que ela não deixa condições, não deixa ter redes sociais, não pode tomar um café com um amigo, não pode nada, então ele está só naquele ciclo familiar. E ele fala para mim assim, mas eu queria me relacionar com outras pessoas como pessoas, não é traição. Sim. Mas eu não posso e eu não tenho esse direito. Olha que loucura. E aí eu falo, mas o que então rege o relacionamento de vocês? Não tem mais nada. Mas ela não é só tão boa para mim. Ela faz o que eu gosto. Ela sabe que eu gosto de uma pipoca de tal lugar, ela traz para mim. Então assim, é confuso. Ai, deixa eu te sacar. É confuso para ele isso tudo, porque ele não acha que ele é merecedor, mas de qualquer maneira, né? Claro, ele traiu, é uma dor dela, mas se ela não supera, ele está no relacionamento abusivo. Sim. Porque ele não pode nada. E ele é confortado com tudo, aonde você estava. E quando ele tem um querer, como eu digo para ele, você não tem direito de. O seu único direito que você tem é de não ter direito. Eu falo para ele, seu direito é de ter direito, entendeu? Então assim, ou se resolve na questão de perdão real e trabalha-se isso, ou como você vai viver isso dentro dessa bolha? Porque eu falo assim, eu estou deprimido porque eu não tenho, eu vivo só isso. É um controle, isso é um relacionamento abusivo. Pelo que você traz, né, amiga, assim, parece que assim, é uma toxicidade mútua, porque então, para ele é tóxico, mas para ela também é tóxico. Exato, para ela é difícil, ela não consegue superar. Mas aí vem o que a gente falou, a condição deles de enquanto filho, enquanto família, sabe? Sim. Da questão de casamento até a doutrina, final, né? A doutrina religiosa, às vezes vai religiosa. Então é muito sofrido para ambos. E às vezes, assim, né, a gente assim, o senso comum, né, o externo, acha que assim, não, é só separar, Nossa, é só sair fora, sai fora dessa relação. Não é fácil. Cara, eu já vi, saiu agora recentemente uma apresentadora do Multishow, ela separou, acho que já tem um pouquinho mais de um ano, e ela tem uma pegada, vamos dizer assim, feminista, ela é super assim, né? Atuante. E ela sofreu violência psicológica, física, e ela está passando agora por uma lei da mordaça que ela não pode falar sobre esse ex-marido dela na mídia e tal. E aí teve um lance lá em que no divórcio deles parece que ele meio que admitiu essas agressões, essa toxicidade, né? E aí, enfim, isso vazou na mídia, que ele admitiu isso, né? Mas isso não contou para o processo de divórcio dela, por quê? Porque ela abriu mão disso. Eles têm um filho pequeno e tal. Eu acredito que tem a ver a relação com o filho e tal. Ainda tem toda essa pressão, sabe? Às vezes quando tem filho para poder abrir mão. E assim, a gente está falando de uma mulher que tem vamos dizer assim, um movimento feminista, que ela se coloca, né, na mídia de uma forma nesse sentido com essa coisa de que a mulher ela tem que ter autonomia, tem que ter independência. Então assim, estou trazendo esse caso para ilustrar assim, o quão é difícil fazer esse movimento. Sim. Né? E assim, o quão é difícil para uma pessoa que tem voz,
para uma pessoa que tem conhecimento, assim, não é uma pessoa leiga. E aí eu fico imaginando o quão mais difícil para pessoas que não têm o menor acesso a uma rede de apoio, né? Que tem muito caso de vulnerabilidade social lá. Agora vocês veem que muitas vezes nem sabem que estão num relacionamento abusivo. E uma coisa também que a gente percebe é que hoje, antigamente as pessoas queriam esconder isso, hoje em dia as redes sociais estão dando voz, né? Elas não têm mais aquela coisa de claro que tem muitas que têm aquele preconceito, mas eu vou falar mesmo, tem uma influencer que passou por isso, eu não sei o nome dela agora, e ela posta direto tudo o que aconteceu no relacionamento. Sim. Que eu acho que também já virou uma escravidão, porque ela só está nisso. Ou seja, ela saiu do relacionamento abusivo, mas ela continua ali arranhando nisso. Acho assim que às vezes não esvaziou, né? Às vezes não chegou ao ponto. Às vezes mas, não. assim, essas redes sociais, né, a importância também que tem dado de poder dizer, pô, sofri um relacionamento abusivo. Porque antes era vergonha, né? E uma coisa que é muito importante a gente atentar. Gente, independe da classe social, tá? Porque isso era um preconceito antigo. Antigamente só a classe social, né? As pessoas de menos poder aquisitivo, as pessoas mais baixas. A pessoa então, isso era velado. Sempre houve. Eu trabalhava com um sócio educativo, já ele também trabalhou, né? Com os meninos lá. E aí toda vez que os meninos, assim, eles eram presos por assalto. Aí quando ele estava preso lá por assalto, vinha um outro processo que fazia com que ele ficasse lá, eles falavam que se esparrou. Então assim, eu tô aqui pelo assalto, mas esparrou um homicídio que eu fiz, por exemplo. Sei. E o que eu quero dizer assim, antes era velado e agora esparrou. Agora tá esparrado. Sim, entendeu? Sim. Agora tá esparrado. Então eu acho que tem que falar. Eu ainda acho que uma das melhores ferramentas, né, no relacionamento, para você identificar o relacionamento, se ele é tóxico ou não, é a comunicação. Comunicação com o parceiro, mas uma comunicação, vou falar assim, de você com você mesmo, para você ver se não tem essa sutileza, né? Vou usar o exemplo da Renata, de você se arrumar e de uma forma muito doce, o cara falar assim, mas você vai assim, meu amor? Esse vestido não tá. Você vai assim, não, e não só a comunicação, né? Mas assim, não só com você mesmo, mas a comunicação com o outro. Sim. Porque, às vezes, nessas relações, as pessoas elas tendem a estar mais fechadas, né? A pessoa, né? A gente pode falar abusador? Pode, sim. Né? O tóxico, né? O escroque. Essa palavra escroque, né? Então, assim, a tendência é o quê? É de tornar aquela relação mais... a pessoa ficar mais isolada naquela relação, né? Então, a pessoa ela acaba se afastando de, muitas vezes, familiares, de amigos, né? Então, assim... Porque geralmente as pessoas falam, mas você quer ver? Por que você está assim, tá nessa porque quer? Então, assim, acho que não só, mas a pessoa... Né, da gente não se permitir. Nós, né, o ser humano, ele não é um ser social. Isso é importante. Sim. Não é porque você está numa relação, que a sua relação ela tem que ser vivida apenas com aquela outra pessoa. Não dá. Você tem que ter sua vida individualizada. Eu acredito que quando você se relaciona com alguém, por exemplo, um casamento, as relações elas vão mudar, por isso que eu acho que é a adaptação. As relações vão mudar, porque como eu falei, não dá para você ser casado e viver uma vida de solteiro, sim, mas vão ter adaptações. Então, quando eu era solteiro, eu encontrava meus amigos praticamente todas as semanas. Agora eu não consigo encontrar todas as semanas, por quê? Porque eu tô casado, minhas responsabilidades mudaram, eu tenho filhos, entendeu? Então assim, mas eu deixei de ser amigo dos meus amigos? Não. E tem um momento, por exemplo, meu marido essa semana, eu vou assistir o jogo do Vasco. Claro, com os amigos, claro, tem que ter um momento. Vou dar uma saída, vou conversar, eu vou tomar café, o que você tá no Vale night. Isso é um termo para outro podcast, vale night. Vale night, sim ou não? Né? Você pode ir. Como às vezes eu vou tomar um café com uma amiga, vou no lugar. Amiga, ele foi pro jogo só depois de tomar a vitamina de banana que você contou pra gente, né? Nem me fala essa palavra, viu? Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, assim, ele fala
fala pra mim que eu, na verdade, eu cometo os relacionamentos abusivos, né? Por exemplo, ontem eu tava cortando o alho, ele fala que eu sou. Aí ontem eu tava cortando o alho, ele me ajudando lá no almoço, ele falou assim, eu não gosto muito que corte o alho muito... Eu não gosto muito de alho cortado grande. Eu peguei a faca e falei assim, corta do tamanho que você quer. Aí ele, credo, não corta também que te interessa. Amiga, toda sugestão ela tem que ver, toda crítica ela tem que ver dentro de uma sugestão. Se ele não gosta do alho picado grande, ele que corte o pequeno. Isso não é abusivo. Nossa, resposta tijolo. Resposta tijolo é ótima. Só é bem, né, grosseiro, né? Eu acho que a Renata usa a firmeza necessária para manter a saúde do casamento dela. Passando pano, tá passando pano. Isso, amiga. Que fique bem claro, viu, Alexandre? Momento de passação de pano. Não é? Eu já salvei ele uma vez, né? Já salvou uma vez. E aí a gente pode falar também das Demais. agressões, né, verbais Sim. e psicológicas, né? Será que isso que a Renata fez com o Alexandre é uma agressão psicológica? Como ficará a autoestima do Alexandre após o... Não, se você for ver, se eu falar, agora é sério, falando brincando, falei brincando. Mas vamos supor, vamos levar, se eu falasse de uma forma séria, faz, tipo assim, faz você que sabe fazer, faz então. Não vou fazer mais a comida. Entendeu? Qualquer coisa, tipo assim, não enche, né? Não me perturba, quer saber de uma coisa? Entendeu? Eu acho que uma das formas, assim, da violência psicológica... Você acha que tem isso que eu falei? Tipo assim, tem um pouco da agressividade de falar, isso também é ou não cabe? Não. Às vezes da agressividade, assim, o que eu vejo que a gente falou de... Que não, né? Uma das formas, assim, de violência psicológica mais sutis que eu percebo é no gerar culpa. Né? Aquele cara tóxico, abusador, Sim. ele vai te fazer se sentir culpado. De um jeito ou de outro. Sim. Ele vai te fazer se sentir culpado, ele vai diminuir o seu sentimento de segurança. Sim. Né? A sua autoestima, você vai botar a sua autoestima em jogo. Em relação às outras pessoas, você não vai arrumar ninguém. Isso, você vai arrumar ninguém. Pode ir, você sua não burra. Ameaças, chantagens, né? Então, se você me deixar, você acha que você vai arrumar alguém melhor do que eu? Só eu que vou aguentar. Eu vou infernizar a sua vida. Você acha que você vai ficar livre de mim? Eu vou infernizar a sua vida. E a gente chega num ponto extremo da pessoa não aceitar um término e aí entra o feminicídio, né? A gente chega a um ponto extremo. É uma coisa evolutiva, né? A gente vê assim, de Dá repente medo as coisas também. começam... Às vezes começam de uma forma sutil, às vezes não. Mas vai passando por todos esses processos que a gente falou aqui, às vezes pode culminar nisso. Mas eu já vi muito, assim, já atendi muito paciente que eu falo, cara, o prognóstico dessa relação é muito sério, é muito delicado, né? A gente vê que vai caminhando. Então, assim, pode caminhar para isso, né? Jane teve mas um assim, eu vejo Você tem uma paciente que teve aquele problema em São Paulo, da agressividade que aconteceu? Tive. Então, assim, para mim é um sentimento que é mais, como é que eu vou falar assim? Se eu tivesse que resumir, né, um relacionamento tóxico, né, relacione um sentimento ao relacionamento tóxico, ao relacionamento abusivo, culpa, cara. Eu gostaria que a gente voltasse, né, a gente enfatizasse um pouco mais isso, por quê? Porque quando a gente fala, fica parecendo assim, tipo, então toda relação eu tenho que estar sempre, né, eu não posso chegar pro meu marido e falar para ele, então pica o alho do jeito que você gosta, que é abusivo. A gente tem que tomar cuidado, porque senão tudo vira, né? Tudo vira, né? E não é isso, não é isso que nós estamos dizendo. A gente está falando do excesso, a gente está falando daquele comportamento que gera culpa no outro, que constrange. A gente está falando daquele comportamento que poda, que mexe com a autoestima. Então, é disso que nós estamos falando. A gente não está falando, né, de falas pontuais. Discussões do casal, isso ocorre. Que fazem parte das relações humanas, né, Rita? A gente está falando de comportamentos que são assim, que fazem parte da relação humana. Sim. Porque dizer que somos pessoas equilibradas o tempo todo, isso é uma mentira. Não tem como você chegar todo dia, meu amor, cortei o alho. Desculpa. Não tem como, né? Relacionamento não é mar de rosa. Então, assim, acho que é importante a gente frisar isso, né?
Porque saber distinguir, saber distinguir. Porque senão a gente entra naquela coisa assim, nossa, mas então eu não posso falar nada que o outro, né? Não, peraí, não é isso que nós estamos dizendo. E outra coisa interessante, a Jeane passou por uma situação de um paciente que teve um problema de agressão física, e a paciente veio toda nunca mais, não sei o que, e a gente dando suporte, né, acolhendo e trabalhando essa questão dela, ela está realmente com certeza. Aí a pessoa vai, retorna para esse relacionamento e para de fazer terapia, tipo, ou quando é uma amiga, invejosa, né? Porque quando você está no calor da emoção, não quero mais saber dele, amiga dá apoio, tudo. Não, porque ele, olha o que ele fez com você. Não, aí daqui a pouco volta, afasta da amiga, faz a psicóloga, tipo, eles que exagerei. Tipo, eu vou dar uma outra oportunidade. Ele se comprometeu, a pessoa se comprometeu a buscar tratamento. Gente, não muda, tá? Eu nunca vi, pode até ser, eu nunca vi pessoas que fazem relacionamentos, que têm relacionamento abusivo, que passam por isso. Um dia vai mudar. Não tem. Não, e assim, é muito doido isso. Não tem. É doido e é duro. Não, o outro, de repente alguém que tá máximo, vendo pode ficar, caraca. Mas, gente, não. E no máximo, a pessoa no máximo segura a onda, mas ela segura a onda até com forma de manipulação. Segurar a onda. Já não é dessa forma. Já é da forma passiva, né? Da forma passiva, sabe? Então, mas tá tão Talvez ele mude a estratégia da toxicidade. Sim. Então, às vezes ele é um cara agressivo, vamos dizer assim, agressivo esparrado, que grita, que dá murro na mesa, enfim. Isso. E de repente ele muda para uma forma passiva-agressiva. Mas você vai assim, meu amor? Você não acha que assim chega com um buquê de flores, né? Te liguei à noite, eu te liguei a tarde inteira e você não me atendeu. O que foi? Você não me atendeu. Induzindo, né? Sacou? Tá estranho, você não vai entender por quê. Tava com as suas amigas, ou não sei o que, tipo assim, induzindo a outra a justificar. Não, a pessoa já fica tensa, a outra, né? Não atendi porque eu tava tendo. Tá sempre sobre como é que se fala? Estado de alerta. Fica tensa. Sim. Fica tensa. E é assim, amiga, como você falou, que às vezes, né, as pessoas se envolvem ali para ajudar aquela pessoa e de repente ela acaba voltando para esse agressor, para esse abusador e acaba se afastando dessas pessoas, acaba deixando de vir a terapia. Eu acredito que, assim, os sentimentos, a gente tem controle sobre eles no sentido, assim, da coisa... Fica aquela coisa derramada, né? Assim, eu senti uma raiva demais, então assim, eu tenho um controle de ter raiva, mas de não agredir ninguém. Mas a vergonha é um sentimento que ela vem para a pessoa, talvez isso não extrapole, mas ela vai estar ali. Então eu acho que assim, como o nosso trabalho não é de julgar, você está errado, você está certo, eu acho que ela acaba deixando de vir para a terapia por vergonha. Porque acha que a gente está julgando. Então assim, eu estou com vergonha de identificar que minha relação é doentia, mas eu acabar mantendo essa relação. Por vergonha, às vezes acaba se afastando das pessoas também. Não. Eu voltei, como é que pode ter voltado depois de tudo que você me trouxe, né? Do ocorrido. Porque quando a pessoa decide voltar, ela também não quer mais falar sobre aquilo. Ela não quer mexer naquilo. Voltei, voltei e pronto, vamos mudar de assunto. Eu lembro de um cara, essa pessoa não faz mais atendimento comigo. Mas é assim, toda vez que a gente caminhava para trabalhar o relacionamento dela, da pessoa, né? Dela, a pessoa, ela escorregava. Não, Jeane, hoje eu gostaria de falar sobre, sabe, o papagaio da vizinha, sabe? E era sempre isso. Até um dia que eu peguei e falei, eu pontuei. Eu falei, você já percebeu que você sempre tem outras demandas que não você mesma? Que não aquilo que te trouxe para a terapia, aquilo que a gente percebe que são suas fontes de incômodo, né? E aí, quando eu dei essa... A pessoa parou. Aí, daqui a pouco, ela... não, deixa um horáriozinho aí, eu vou voltar, mas agora o tempo está muito... Então, assim, a desculpa não era eu não quero falar sobre isso, eu não quero tratar isso. A desculpa era eu agora estou sem tempo para terapia. Então, mas na verdade eu não quero olhar para isso. E muitas vezes realmente tem pessoas que não estão prontas e também optam por não olhar.
Gente, igual a gente está falando, não é a nossa função, né? A gente não é juiz da vida de ninguém. Eu costumo falar para os pacientes, eu não tenho obrigação, não é nossa função pegar no colarinho, né? E Sim, eu falo para os meus assim, olha, não se preocupe, eu não vou sair daqui, vou na sua casa, pegar na sua mão e fazer você tomar qualquer tipo de atitude. Não é isso, né? Eu já falo para os pacientes quando eles chegam, quais são as merdas que você vai jogar em cima de mim hoje? Essa é mais objetiva, tá? Essa é a merda que você fez, qual a merda de hoje? Só faz merda, né? Só faz merda, pô, não acredito, pô. Deixa de ser, né? Deixa de ser tóxico, que inferno. Tóxico, filha da mãe. Mas, então assim, é isso, né? Quando a gente está num lugar onde nos sentimos culpados, nos sentimos inadequados, desconfortável naquele lugar, é porque já não cabe mais. A gente tem que olhar para isso. Por mais doloroso que seja, por mais que você perceba que a partir dali não tem como mudar, não tem como voltar atrás. Quando você percebe e cai a ficha que você pode até ir empurrando, mas uma hora você não tem mais jeito de voltar, né? Sim. E o medo das pessoas do novo. Então eu digo sempre para os meus pacientes quando eles estão em alguma crise dentro desse contexto, é melhor uma certeza ruim do que uma dúvida eterna. Eu vou ficar a vida inteira nesse relacionamento passando. E quer dizer, me desvinculando cada vez mais das pessoas que podem me dar um suporte, depois só vai complicando, vai ficando difícil. Cara, eu acho que assim, é importante olhar para isso, acho que é importante você olhar para a tua vida no sentido assim, porque tem gente que entra nesse movimento de acreditar que essa pessoa vai mudar. Tem gente que tá, tipo assim, eu tô esperando ele morrer para poder desfrutar da minha vida, né? E se demorar para morrer. Ou também de não se achar competente de arrumar nada diferente. E vai chegar um momento que você vai olhar pra sua vida, né, cara? Você vai olhar pra história da tua vida, você vai falar, pô, podia ter feito algo por mim ali. Você vai entrar numa outra dor. Isso. E a pessoa já te destruiu tanto, como o Jean falou, que você já sai assim, desacreditada em você, se você vai ter condições de conhecer, passar por uma situação boa de novo, de um relacionamento, com medo, se bloqueando para um relacionamento, se afastando das pessoas, porque ela está ali, virou uma crença que foi colocada, então está ali incutida, né? E aí a pessoa fica, não, eu não tenho mais por que conhecer ninguém, para que ter outra pessoa, afinal de contas, entendeu? É menos sentimento de menos-valia e acaba ficando uma pessoa amarga, né? Desacreditada de tudo, né? Do seu potencial, não só de relacionamento com uma mulher, mas, por exemplo, se você é um professor e a pessoa está ali te dando, você é um péssimo professor, você não tem que dar aula, e quer dizer, aí o que vai enfraquecendo? Pô, será que eu sou mesmo? Você vai ficando meio, né? Se você não tiver uma capacidade de poder filtrar o que é real, não. A toxicidade, ela não está só na relação conjugal, né, amiga? Ela está nas relações sociais de um modo geral, né? A toxicidade, o abuso, né? Sim. E assim, né? Quanto mais enfraquecida a pessoa está, mais fortalecido o abusador fica. Essa correlação, interessante, né? Vai crescendo. Vai crescendo, né? Quanto mais a pessoa vai... Como uma balança, né? Como se fosse uma balança, né? E vai aumentando. E vai, né? A pessoa, ela... às vezes eu pelo menos, assim, os casos que eu já atendi, você vê, assim, né? Como é que vai minando as forças da pessoa. Você sabe que uma coisa... Uma vez eu estava com uma paciente internada, mas você sabe que foi uma coisa interessante que aconteceu e que resolveu as minhas loucuras nos meus atendimentos, né? Mas, enfim, aí... escuta essa, Dani. Dani é nossa produtora, Dani é o que faz tudo aqui. Aí eu lembro que ela chegava e ela chorava porque o marido, né, sempre fazendo relacionamento abusivo, dizendo que ela não era capaz de terminar fazendo faculdade, para que ela era boa, porque ela era muito bonita e insegurança. E ela chorava, foi internada por causa disso, tentativa de autoextermínio por causa disso. Olha como que a gente vê também, não é lá só de feminicídio. Tentativa de autoextermínio por causa disso.
E aí um dia, conversando muito com ela, e aquela coisa, não, mas ao mesmo tempo, olha, ele ligou para a clínica e deixou um recado, queria falar comigo, tá vendo? Ele gosta de mim. Então ela ficou nessa confusão. Um dia ela desesperada, chorando, chegou lá com tablet e tudo, porque eu acho que a gente vai poder tentar relacionar. Aí eu falei, deixa eu ver aí, que você tem foto dele aí? Eu falei, tenho. Aí ela falou assim, aí eu olhei a foto dele e falei assim, nossa, peraí. E era muito bonita, né? Era muito bonita, aí tinha um espelho no banheiro, olha isso aqui, olha esse cabelo, olha isso, olha pra isso. Essa cutis, não precisou nem de passar Roacutan na adolescência. Pele maravilhosa, tudo bem feito. Você tá chorando por causa desse desgraça aqui, por causa dessa coisa? Esse traste. Não, pelo amor de Deus, vai conversar com um psicólogo, porque eu não vou te entender mais não. Tá louca? Você tá louca? Igual a Márcia Sensitiva. Tá louca? Você tá louca, Márcia Sensitiva? Larga esse traste. E nessa coisa dessa brincadeira, ela faz tipo assim... Uma brincadeira terapêutica, né, Renata? Não, pelo amor de Deus, não. Sai disso aqui perto de mim, tá chorando, não, você tá louco? Então, assim, quer dizer, e a pessoa, assim, pequenas coisas que ele destruiu ela, ao ponto dela chegar à tentativa de extermínio, e aí, quando ele começou a perceber que ela estava meio que... Aí ele começou a dar ibope para ela. Ela ligava para lá, para ele não atendia. Aí ela começou, não, porque tem um dia de ligação na clínica, né? Uma vez por semana. Então ela começou a não ligar. Aí de repente ele começou a ligar e deixar mensagem para ela. Isso foi dando eu acho que eu exagerei, talvez. E depois trabalhando isso, que ela continuou lá, ela falou assim, não, realmente, e separou quando saiu. Mas a maioria não, realmente, olha que bacana, ele ligou para cá para falar comigo. Começa a ver pequenas coisas como eventos. Exato. E assim, tem toda essa coisa que a gente falou, né, da culpa, desse movimento. Eliminar, né, essa autoestima. E tem essa coisa também do machismo estrutural, gente, esse medo da mulher sozinha, essa coisa, né, de sempre estarem colocando, né, a mulher nessa coisa, né, hierarquicamente menor que o homem. Pois é. E tem essa coisa estrutural, foi como eu falei no começo aqui da nossa conversa, que tem coisas que na minha época de adolescente era super normal e que hoje não se faz. Não é que assim, não é que é errado que não se faz. Faz aí, cara, na minha época de adolescente tinha micareca andando aqui em Brasília. Cara, era super comum você pegar no cabelo da menina, você puxar ela pelo braço, você tomar um beijo dela. Sim. Isso era super comum. Hoje você não faz, cara. Hoje não. Isso é abuso. Se você tá num evento como uma micareta e um cara te puxa, você pode chamar a polícia que ele vai preso. Então, assim, a gente precisa entender. Os limites. Entendeu? Né? Exato, os limites eles mudaram. Mas isso na minha adolescência era muito, muito comum, era muito tranquilo. Pô, banheiro do Gugu, velho. Mulher ali com aquela bunda e tal, não sei o quê. Pô, você não vê programa assim, por quê? Porque estão tirando essa coisa de colocar a mulher como objeto. Né? Você vê, hoje não teve esse carnaval, não teve a Globeleza, aquela mulher pintada, sambando ali. Porque estão entrando nesse processo, né? Eu vou tentar falar a palavra, mas eu acho que não consigo. Enfim, tirar ela como um objetivo, como uma coisa carnal. Desobjetificação. Mas pô, tem esse negócio de não ter Globeleza? Por quê? Eu acredito. Isso aí é uma percepção. Foi uma percepção que eu tive. Que é tirar a mulher desse lugar de objeto. Sim. Carnaval é bunda, é peito, é mulher, é mulher sexo. Pelada, né? Mulher pelada. Então, de tirar essa ideia de que o carnaval é isso. De que o carnaval é isso pra mulher, né? A mulher, ela tem os desejos dela. Se ela quiser botar a bunda de fora, ela bota. Se ela não quiser, ela não bota. Sim. Se ela quiser mostrar os seios, ela mostra. Enfim. Mas então, nem assim, por isso, porque... Né? Nem então, por isso... Nem, não é porque tá assim que tem que ser... Sim. Então, assim, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, pô, assim... como eu falei, da minha adolescência pra cá, de 20, 30 anos pra cá, muita coisa mudou. E a gente precisa acompanhar essa mudança. A gente precisa acompanhar essa mudança. Então, assim, antigamente, se a minha esposa me traísse, né, acho que o Código Penal me defendia eu matar ela e o amante porque eu estava defendendo a minha honra. Isso não existe mais, velho. Peraí, existia isso? Existia essa coisa. Era usado como argumento no Tribunal Penal. Não,
foi em defesa da minha honra, não sei o quê, papapá e tal. Ah, é verdade. Entendeu? É verdade. Letras de músicas mudaram, né? Cara, tem uma letra de música em Camisas de Vênus que, assim, é um machismo cabuloso, sacou? É um machismo cabuloso. A Silvia. Ô, Silvia. Cara, se você for pegar a letra, você fala, cara, isso aqui é machismo. E a Silvia nada mais do que o quê? Uma mulher que faz o que quer. Entendeu? Então, a mulher, às vezes, para ela conseguir sair dessa relação de toxicidade, além de enfrentar esses medos que a gente já falou aqui, ela tem essa coisa também do machismo, essa coisa do olhar, né? Na época dos meus pais, eles se divorciaram, eu era muito pequenininho. E aí eu lembro que antes de sair o divórcio, saiu o tal de disquite. Hoje em dia é direto, né? Disquite. Tinha o tal de disquite. Eu lembro, às vezes, eu ir com minha mãe, com meu pai fazer crediário, essas coisas, e falava, Estado Civil, desquitado. É verdade. Bem uns 80 isso, eu tô até entregando a minha idade. Desquitado, aqui, é mesmo. Tinha muito isso. Vale ressaltar que dos 3 eu sou mais jovem, tá? Acha, né? Mas é isso mesmo, Então tem toda essa coisa que às vezes eu acho que faz com que ela fique nesse lugar de sofrimento. De que não, ele vai mudar, não vai dar certo. Outra eu tenho coisa, medo de enfrentar gente, essas dores novas sozinha. A mulher tem que entender, eu sei que é muito difícil, porque a mulher, na verdade, a mulher ela é sobrecarregada, né? Por exemplo, claro que hoje em dia tem homens que ajudam, compartilham, né? Não é ajudar, é compartilhar. Acho que não é falar a palavra ajudo, é compartilhar. É parceria, gente, é parceria. Senão você acaba, né? Então, assim, com filho e tudo e tal. Mas, assim, a mulher sempre vai ser exigida mais. Criança, filho, E aí você vê que o que a mulher tem que entender? Que ela precisa ter seu espaço individual, digo assim, de um trabalho, sim, claro, né? de uma independência, claro, porque total. De uma atividade, né? Porque senão aí fica, se você está no relacionamento abusivo, vai ficar pior e mais difícil. E esse espaço, amiga, além dessa coisa financeira, é dela falar o que ela sente, o que ela pensa. E amiga, você falou uma coisa certa, Jane, também. Pegando o gancho aqui, se você está num relacionamento, que é aquela questão de não mudar, e o homem chega e fala assim, não, você não vai trabalhar que você vai cuidar das crianças, não precisa, você não quer que você trabalhe. Minha querida, daí você já vaza. Não, porque você está entendendo? Sim. Vai piorar. Sim. Eu não quero, daí já anular, né? Exato, vai piorar. Quando a gente tiver os filhos, você vai deixar de trabalhar. Sai fora. Não vai Se rolar. na primeira discussão ele te agredir, sai fora. Isso, Edu, na primeira. Não, vai ter a segunda, vai ter a terceira, ele vai pedir perdão, ele vai rezar, ele vai desesperar, ele vai tudo, mas não vai mudar. A gente acredita por assim, eu acho que é 0,000,0 que muda. Sim, não muda, amiga, não muda. Na primeira ideia não vai acontecer. Você vai ficar com raiva, você vai querer pegar bosta com a mão de raiva do teu parceiro, da tua parceira. Sim. Mas tudo vai acabar na comunicação, na conversa em diálogo. Essa fantasia, se na primeira DR, bicho, te agredir, te xingar, te colocar, não, quando a gente tiver os filhos você não vai trabalhar, te colocar limites, sai fora porque não, essa fantasia, né, de que o outro muda com... Não. As pessoas... Não que as pessoas não possam modificar. Elas podem melhorar, mas mudar... Mas no que a gente está falando aqui... no que a gente está falando. Nesse caso que nós estamos aqui, né, nesse contexto, a gente está falando de pessoas que não têm interesse de mudar. Exato. Por quê? Porque aquele comportamento, para a pessoa que emite o comportamento, a pessoa que é abusiva, o tóxico, o agressor, abusivo, a agressão, é reforçador. Ele, né, acho que a gente não vamos entrar muito nisso, né, mas a psicanálise fala um pouco daquela questão do gozo, né? O prazer. Prazer né? Então, assim, a pessoa, por que ela ainda goza no masoquismo? Sabe? O sadomasoquismo, né? É o sádico, né? Isso. O masoquista é o que gosta de apanhar. O sentir sádico é o que gosta de bater. É o sentir o prazer não tem nisso. Por que, né? Agora, veja bem, gente, rapidão, que eu acho importante. Vamos lá, mulher, parece direto, foi abusada, sofreu abuso emocional, né? Foi abusiva, e aí ela vai e resolve denunciar. Geralmente, quando... Você já estava até passando isso.
vai buscar a ficha do cara, já fez isso com outras mulheres. Sim. Ou seja, já tem passagem, às vezes, com outras mulheres. Ou seja, ele vai manter esse comportamento não só com você, é com outras mulheres. Porque muda, né? é o quadro que a Jane falou na abusadora. Quer dizer, eu sinto prazer nisso. Exato. Né? Então é por isso que a gente fala, deu a primeira lapada, né? Não Sai digo fora. porrada física também. Não, é a primeira lapada no sentido do abuso, da toxicidade. Gente, não vai mudar. Você tem um cachorro, não adianta que ele vai virar gato, entendeu? Não vai mudar. Eu acho assim, super assim, prestar atenção nisso, gente. Assim, a gente está falando para poder ajudar quem está passando por isso, porque eu poderia estar passando por isso. Não se envergonhe, Jeane, Edu poderia estar passando por isso. Não se envergonhe, porque é preciso você buscar uma ajuda. Se você não consegue sozinho, porque a outra pessoa vai te dando um norte, ela vai abrindo o seu caminho, né? O psicólogo vai mostrando assim as suas ferramentas para você poder agir, e aí vai ficando mais fácil, vai te passando mais segurança, né? Você vai ter um suporte. Claro, não, existem, além desse suporte terapêutico individual, existem grupos de mulheres. Lá no CAPS mesmo tem um grupo. Tem mulheres que amam demais, né? Tem o MADA. Tem lugares onde você pode se apoiar para fazer esse processo. E ouvindo outras pessoas, claro, você se fortalece. E não só se fortalece, como você começa a perceber que você não está sozinho. Isso. Né? Porque às vezes a pessoa ela tem a sensação de que ela é a única a passar por aquilo. Né? Porque a gente tem muito como referência o que a gente vê, né, do outro. E muitas vezes essas relações elas não são tão visíveis. Sim. Né? Eu lembro de uma paciente, ela relatando, né, que o cara só era abusivo com ela, assim, só quando estavam só os dois. Se estivessem se os filhos dela estivessem presentes, que ele não tinha esse tipo de comportamento, Para os outros, às vezes é super carinhoso. Ele é, né, de uma atenção, assim, né? Então, às vezes, quando ela queria falar alguma coisa, ele começava assim, se o filho dela chegar, não, para de gritar, porque ele que estava gritando, se ela, né, fosse reagir, falar, se defender, ele falava, não, para de gritar, porque senão fulano, né, vai ouvir. Então, assim... No meio social, nossa, vocês são um casal tão bonito, o que está acontecendo? E um dos medos dela era justamente esse, de que eu acho que as pessoas vão pensar que eu sou doida quando eu falar. Por quê? Porque ele só faz isso quando estamos nós dois. E o abusador faz isso. Não, você tá louca. Sabe? Que Então, isso? Exagero. Qual é seu problema? Tá tomando seu remédio? Tá tomando seu remédio? Quando ela começou a verbalizar, ela teve coragem, primeiro, de aceitar para ela mesma que ela estava uma relação abusiva, e posteriormente verbalizar e buscar uma rede de apoio, né? Quando, né, ela conversou com outras pessoas, com outras mulheres que falaram para ela, eu também vivi isso. E aí quando a outra vai contando, você, caracas! Exatamente. Então, desse jeito, cara. Uma das pessoas foi a chefe dela, né? Então ela se abriu para a chefe até para poder falar assim, olha, eu não sei como é que vai ser meu próximo semestre, né? Eu não sei como é que vai ficar. E a chefe falou assim, não sei do que você está falando. Deu a mão para ela. Eu vivi isso. O que você precisa? O que eu posso fazer? Né? Você quer ir para minha casa? Você quer, né? E ela falou, não, eu, né, ainda vou ficar ali, né? Ela tá no processo, né? Ainda é um processo que está acontecendo. Mas assim, é justamente isso, né? De ninguém está sozinho nessa história. Sim. Quando você começa a buscar um apoio, que você escuta o outro, que passou por Você isso. se sente mais fortalecido. Você se sente mais fortalecido. Acho que assim, eu sempre falo, muito importante. quando a gente estava lá na clínica, e agora eu no CAPS, eu sempre falo para os pacientes, né?
que a ideia do grupo é essa. A ideia de uma terapia grupal é de rolar identificação, cara. O pessoal, às vezes, o pessoal fica, pô, eu tenho que falar no grupo. Eu falei, não, velho, você tem que escutar. Eu prefiro que você mais escute do que fale. Abra os seus ouvidos, porque vai rolar isso. Cara, isso é um alívio. Que alívio que não tô sozinho. Ah, você fez assim? Porra, eu não tinha pensado nisso. E como que você saiu disso? Às então, vezes, assim, caramba, me conta trazendo a sua história. Para essa ótica do abuso, isso vai acontecer. Né? Dessa mulher perceber que ela não está sozinha, de perceber que tem gente que já passou e que vai dar esse apoio. Que ela não é doida, né? Exato. Que ela não é doida. Ela não está você exagerando. Você vai acabar sendo internada. Ela não é doida, ela não está exagerando, né? Que aquilo que ela está vivendo não é normal, não é saudável. Relacionamento abusivo. Para a mulher é muito mais complexo. Assim, eu sei, para minha mãe, né, eles se separaram nos anos 80. E eu acredito que, desse ponto de vista social, para minha mãe, com certeza foi mais difícil do que para meu pai. Sempre era. Né? Hoje em dia, eu acho que talvez a mentalidade da mulher, a independência da mulher, hoje o divórcio não seja difícil. Mas nessa época, sempre sobra para a mulher. Nossa. Os filhos vão ficar com a mulher. No meu caso, foi outra circunstância. Mas eu acho que a mulher que vai ficar hoje o que eu vejo muito, amiga, é assim, do homem falar assim, levei as crianças pra escola, dei banho, não sei o quê. Tipo sou assim, um ótimo pai. Não tá fazendo mais sua obrigação, meu amigo. É tua obrigação, velho. É como eu falei, não é ajuda. Eu sou um bom homem. Não é ajuda. Eu ajudo a minha esposa a levar os filhos pra escola, a dar comida, a dar banho. Por isso, cara, tu é pai, velho. Por isso, ajuda já tá errado. Então, por isso que eu não acho essa palavra ajuda correta. Não eu acho dividir tarefas. Dividir, claro. E é isso que você falou, engraçado. Poder banho, nossa, o paizão. Cara, não é exatamente. Qual é o problema? Por que você não pode dar banho? Por que você não pode fazer um arroz? Por que você não pode aprender essas coisas? E aí são coisas do machismo estrutural, porque antigamente era o homem trabalhar, a mulher ficar em casa. Então, assim, acho que é importante a gente vai fechando já. Vamos fechar. Então, estou com fome. Quero almoçar. Tô brincando. Então, acho que é importante a gente reforçar, né? Que busquem, né? Sim, busquem ajuda. Busquem uma rede. Gente, na vida nós precisamos de rede de apoio. É aquela amiga, né, que a gente liga e fala assim, olha, não tô bem, né? E isso é sempre isso. A gente não está falando só de relacionamento abusivo. A gente está falando que, assim, nós precisamos em quem confiar, nós precisamos, né, ter pessoas. Não precisa de muita gente, sim, não, mas precisa de mas uma coisa que eu acho muito importante falar, ressaltar aqui o que o Edu falou. Às vezes a pessoa some por vergonha. Então, se você tem uma amiga está passando por um relacionamento abusivo e ela chega para você e fala, não quero mais, e de repente ela volta com esse relacionamento, entenda, não julgue. Ainda não é o momento, né? Não julgue, porque não é o momento, porque geralmente exato, porque às vezes a amiga chega e fala assim, quer saber, sumiu, voltou, se resolve aí, não vou falar mais nada. Entenda, como falou, ela que vai, o momento é dela. Não adianta a gente falar, o momento é a pessoa que sente o start, de repente ela pega. E se você está sofrendo violência doméstica, você mulher que está vendo esse podcast, é 180, né, menina? Você tem que ligar, liga pro 180, liga pro 190 que é a polícia. Se você está com medida protetiva e esse cara está descumprindo essa medida, liga pro 180. Não é problema seu se ele for preso, se ele sofrer uma sanção, não é problema seu. Se cuide, se preserve, se ame, se respeite, se adore. E assim, como o Edu falou, vamos meter a colher, sabe? A gente não pode... 1, 2, 3, quantas vezes não tem como a gente ficar isento, não tem como você olhar... Essa semana teve um vídeo, né, de um casal que estava brigando num restaurante, eu acho que era no Sul. Foi! E aí chega uma outra mulher e o cara fala, sai daqui, você tá vendo que eu... E ele gritando, os filhos chorando, ele gritando, ofendendo a esposa... E essa outra pessoa, né, uma turista, ela falou, não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui por ela e vou ficar aqui pelas crianças. E ele falava, dá licença. Então, assim, a gente não está mais no momento de a gente ficar indiferente. Exatamente. Se nós não nos unirmos enquanto pessoas, como é que será? E essa coisa do rápido, só para...
Essa coisa de não mete a colher, né? Em caso de homem, marido e mulher não mete a colher, por que é essa fala? Porque, tipo assim, eles vão se resolver e você que vai ficar mal. Por isso que tem essa fala. Mas não, é isso mesmo. Se vão voltar, não tem problema sim de você poder ajudar depois de novo. É o time. Isso é um ditado antigo, por quê? Porque essas agressões, elas aconteciam de forma velada, né? Sim. De forma e velada. faziam parte, né? Faziam parte do processo. Então, assim, os nossos avós, era mais comum os nossos avós ter a nossa avó de esposa e ter outros relacionamentos. O incomum era só o avô ser marido da vovó. Sim, não tinha muito, Aquela quantidade, né? As ISTs eram menores. E tinha, então, né? quando o avô era só apaixonado pela vovó, né? O pessoal, oxi, é mesmo? Cadê as amantes? Cadê as, né? E a vovó não trabalha. Então vem essa coisa, cara, de não meter a colher, vem disso, porque essa violência ela é velada. Ela ali nas quatro paredes, né? E a vovó? Na minha época, né, que eu tô... Minha avó, nenhuma das duas trabalhava. Então. O avô provavelmente sumia 3 dias, né? Tô trabalhando demais. Enfim, gente, né? Só pra gente não perder, nós vamos ficar por aqui, nós agradecemos, né? Estamos aí de volta. Voltamos, né? Deixe seu comentário embaixo, Deixe seu Deixe seu comentário. like, que a gente vai responder tudo que for possível, tá bom? Todas as perguntas nós estamos aqui para Com todo amor e carinho e se cuide, tá joia? Até a próxima. Até a próxima.